Hoje, o último dia dessa reflexão sobre a intimidade, a antífona da missa de hoje diz assim: com Cristo estou pregado na cruz. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O caminho final da intimidade. Uma vida que se mistura com outra. Uma vida que enriquece a outra. Uma vida que não sabe mais quem é a outra. Esse é o caminho daqueles que se entregam ao Senhor, que de fato tomam Ele como um parceiro à parte de sua vida. Percebo, irmãos, que as nossas relações com Deus ficam muito à margem por muitas vezes. Ainda temos uma relação muito racional com Deus. É por isso que Ele não tem espaço dentro do nosso ser. E o nosso ser navega sozinho. Nós caminhamos com conceitos sobre Deus, mas sem veracidade sobre Deus. Porque haja visto os testemunhos. O próprio Jesus nos diz que é pelos frutos que a gente conhece se a árvore é boa ou é má. Observamos o andar, o conduzir, desculpe a palavra grosseira, o cinismo que se comete pecados, que se esconde coisas, que vive mentiras, que vive enganando. Como faria isso se eu realmente cresce e sentisse a presença de Deus perto de mim? Como ser assim? Um Deus da razão? Um Deus que eu justifico e digo existe? Mas não um Deus que causa intimidade comigo. E a partir disso, eu queria começar a rezar com você. Reze com essa música, fale assim para Deus hoje de manhã. Senhor, cheguei em tua presença, vim me oferecer, quero me entregar sem reservas, quero adentrar nos teus mistérios, permanecer na tua graça, sentir cada vez mais o teu amor que me envolve e me abraça, provando de suas consolações, renovando cada dia mais, cada dia mais a minha fé no teu sustento e condução. Pois em teus braços fortes me conduz a contigo caminhar, até um dia em que serei só eu e você, para sempre. Como espero esse alegre momento. Você espera por isso? Ou você ainda continua com medo da morte? Sinal que a fé, meu Senhor,
cheguei em tua presença, vim me oferecer. Quero me entregar sem reservas. Quero adentrar em teus mistérios, permanecer na tua graça, sentindo cada vez mais o teu amor que me envolve e me abraça. Sinta o abraço de Deus. Ando de suas consolações, Renovando cada dia mais a minha fé, teu sustento e condução. Pois em teus braços fortes me encontro, Contigo contigo caminhar, até um até dia um dia que serei só eu e você. para sempre, para sempre. Contigo caminhar Até o dia que serei só eu e você, para sempre, para sempre. Como espero esse alegre momento, O meu maior amor, de me entregar e me eternizar. O meu maior amor, de me entregar e me eternizar. e continuo minha reflexão perguntando a você, depois de todas essas meditações essa semana, Jesus é teu maior amor? É nítido quando alguém ama muito uma coisa. É nítido. A vida gira em torno de as forças, o ser, o jeito de viver, gira em torno de aquilo que a gente ama. Mas, infelizmente, a gente constata que a gente até ama a Deus, mas a gente nos se ama muito mais do que ama a Deus. Vivemos muito mais para atender os nossos desejos do que se lançar em amor pelo amado. Eu já visto quando estamos apaixonados por uma outra pessoa, a gente vira o mundo, a gente faz cada besteira, não sai da cabeça, tudo é para isso, tudo é para aquilo. A gente cega de tudo que foi dito, cega de tudo que foi dado, cega de toda a bênção que foi acontecida. Só o outro serve. É 24 horas do dia. Se tivesse 26, gastaria. Se é uma música, lembra. Se é uma comida, lembra. Se é um passeio, lembra. Jesus é seu maior amor. Se a nossa luta é a busca por intimidade, como é que você tem um maior amor e troca ele? Eu confesso a vocês, já faz anos que eu tive minha primeira experiência. Eu me encantei com Jesus.
Depois de muito tempo eu comecei a amar Jesus. Eu acho que Ele está agora sendo meu maior amor. Já se passaram 40 e tantos anos. Não se iludam. Jesus me conhece, te conhece. Não é à toa que Ele diz que a gente era sepulcro caiado, que por fora estava bonito, mas por dentro estava podre. Não é à toa que Ele diz que esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está distante de mim, porque a gente bota muita coisa na frente de Jesus. E aí a gente questiona, o filósofo gosta dessas coisas, se realmente o conceito que temos de Jesus é de Deus, né? Será que é Deus? O que a gente pensa sobre um Deus? Vamos ver o que o Evangelho de hoje diz? Ele está em Lucas 12, versículo de 1 a 7. Milhares de pessoas se reuniram a ponto de um pisar no outro. Onde estavam essas milhares de pessoas no dia da crucifixão? Onde estavam aquelas pessoas que se admiraram com a sabedoria de Jesus? Que se jogaram de joelho quando o cego começou a ver, quando a mulher se levantou. Onde estavam esses? De milhares e milhares de pessoas, que é o versículo 1, tinha 3 no pé da cruz. Os outros tinham corrido e fugido. Até Pedro tinha dito: eu não conheço esse homem, não. Amou mais a si do que a Jesus. O outro vendeu por 30 moedas. E olha que a Bíblia sempre nos guardou. Como foi a chegada de Judas? É que não tem esse relato? Eu acho que foi uma coisa muito forte. Até porque o jeito cínico que ele chega em Jesus mostraria que ele era muito próximo. A quem a gente confia a bolsa de dinheiro? Deixa eu te dar um beijo. Quanta hipocrisia. Eu estou olhando muito de lado porque os irmãos estão aqui. Quanta hipocrisia. Com um beijo, sela-se a traição de alguém que até o fim, horas antes, tinha olhado: coma do meu prato, seja íntimo comigo, eu não te troco por ninguém. Em seguida, Judas trocou sem nem... O remorso veio depois. Milhões de pessoas se reuniam a ponto de um pisar no outro. Era por amor a Jesus, era por reconhecer que Jesus era Deus, era por entender quem era Jesus. Não! Era por interesse de ganhar alguma coisa. Quantas vezes estamos perto de Deus a fim de milagres, a fim de que Ele resolva situações? Um coração começa a ficar espiritualmente sincero quando ele vem a Deus por amor, por vontade de estar em sua presença, e que ele vence até ele mesmo, porque quando a gente ama, a gente esquece de si mesmo. No Nordeste tem que diz que desculpa de amarelo é comer barro. É porque eu não tive força. Deixa eu te dizer uma coisa. Mentira.
Diácono, você não sabe quem sou eu. Eu estou dizendo isso porque Jesus disse. Mentira. São Paulo entendeu isso e disse lá. João entendeu isso e disse lá nas cartas também. João disse: não virá sobre você nenhuma tentação que você não possa suportar. Se você não está correspondendo, suportando a tentação, é porque você não quer. Porque tem algo acima dele, acima de você. Às vezes amamos situações e coisas muito mais do que a nós. Imagine a Deus. Eu não consegui sair do primeiro versículo ainda. Estavam lá se sapateando, querendo o quê? Favores. Poderia chamar a turma dos bajuladores, né? Aquele que não sabe que uma pessoa tem dinheiro, o cara fica atrás do cara para ver se sobe um pouquinho para você. Jesus começou a falar primeiro aos discípulos. Tinha uma multidão, mas Jesus falou primeiro aos discípulos. Porque os discípulos diziam o quê? Eu te seguirei, Senhor, aonde quer que tu fores. E Jesus, calma, vá pelo menos cuidar da sua família, calma. Eu sei quem é você, deixa de conversa que você não vai me seguir. Calma. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu viver. Jesus disse, até a primeira chuva. Jesus se dirige aos discípulos assim, docemente. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não se apresente diante de Deus como hipócrita. Jesus sabia muito bem o que era essa palavra. A gente aqui não sabe. A gente chama as pessoas, a gente xinga as pessoas de hipócrita. Você sabe o que é hipócrita? É um mentiroso. É um ator. É aquele que representa. Hipócrita é a máscara para fazer teatro. Ele está dizendo que o pessoal que mais conhecia o Evangelho, pessoal que mais pagava dízimo, pessoal que ia mais para a oração, pessoal que mais lutava e brigava com os outros fariseus, tinha um fermento, ou seja, algo que crescia dentro deles que era a mentira. A encenação. Faziam, mas os corações não eram e não correspondiam. Quando o filho do pródigo logo foi embora. Cheio de si. Não quero ficar mais aqui, não. Eu sei o que eu quero fazer da minha vida, eu tenho outros planos. Uau! Me dê a parte da herança que eu vou embora. Tchau. Olhando nem para trás. Quantas pessoas vão para o pecado mortal sem dar nem tchau a Jesus? Mas se a gente perguntar, você ama Jesus? Versículo 2. Não há nada escondido que não se venha a ser revelado. Não há nada que há de oculto que não venha a ser conhecido. Eu demorei, nesses anos de vida religiosa, de comunidade, eu demorei a entender isso. Por anos eu ficava aflito. Por anos eu ficava agoniado, procurando saber se fulano fez isso, se fulano fez aquilo. Ficava atrás de ouvir as fofocas para saber se fulano estava andando bem. Não. Depois que eu recebi esse versículo no meu coração, eu durmo tranquilo. Sabe por quê? Porque o que eu precisar saber, Deus vai mostrar. Isso é uma boa receita para os ciumentos.
Pessoas que destroem relacionamentos de casais, de namoro, de noivado com ciúme. Se você viver a palavra, a pessoa pode esconder alguma coisa de você por um tempo. Mas eu creio mais na palavra do que em mim. E depois que eu acreditei nessa palavra, eu vi horas, vezes e vezes e vezes. Quanto mais escondido, mais aparece na minha cara assim, ó. Oxê, chegou. Não há nada que esteja escondido que não venha a ser revelado. E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. E é interessante que é de várias maneiras. É no acaso, é na entrega de alguém, é por revelação do Espírito, mas chega, é por sonho. Eu já descobri coisas que eu sonhei, só fui atrás e achei. Aqui mesmo a gente viveu isso, né? Eu sonhei. Quando eu desci, a cena estava acontecendo, eu só fui lá e vi. Então eu hoje fico tranquilo, porque eu sei quem é que governa em adoração. Eu apenas servo sou. Por isso eu não vivo a caça de ninguém. Eu vivo tranquilo. Porque aquilo que Deus quiser me mostrar, Ele me mostra. E aquilo que você quiser esconder, é sua opção e vontade e desejo de andar nas trevas. João diz, você escolhe ou treva ou luz, não anda nos dois. Não, de segunda a sexta eu ando na luz, mas sábado, domingo eu vou para as trevas. Não. Você anda nas trevas 7 dias. Porque se você botar os pés nas trevas, você entra totalmente nas trevas. Quando você entra nas trevas, você fica de lado de Satanás. Quando você está na luz, ele é um cachorro preso, que é louco para morder, mas não consegue. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada que esteja escondido que não seja revelado, não há nada de oculto que não seja conhecido. Versículo 3. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão, será ouvido na luz do dia. Diácono estava numa roda lá na lanchonete, lá no corredor do São Miguel. Estavam falando mal de você. Antigamente eu ficava, meu Deus, como é que fulano pensa isso de mim? A gente cresce, sabe, irmãos? Se as pessoas fazem com Deus, não vão fazer comigo? Se as pessoas não temem a Deus, vão me temer, vão me respeitar? Mas nunca. O sinal que não é de Deus é porque não o teme. E se o temor de Deus não entrou no seu coração, o amor de Deus não te visitou, você não vive como um amigo de Deus, é lógico que na tua cabeça só vai pensar de mim o que você pratica. Se você é mentiroso, você acha que eu também sou. Se você é ladrão, você acha que eu também sou. Se eu tenho uma índole duvidosa, se você tem uma índole duvidosa, acha que eu tenho uma índole duvidosa. Se você é um ganancioso, acha que eu sou também. Eu sirvo de espelho. É claro aqui. Eu olho os outros com os olhos sujos que tenho. Porque alguém cheio de amor sempre olha pelo lado do amor. Alguém que tem a luz de Deus no coração, olha os outros cheios de misericórdia. Mas se você olha acidamente, você olha desconfiadamente, você olha criticamente, é isso que você tem. Cada um só dá o que tem. Eu já ouvi muitos conselhos, né, de filhos que me querem bem, né? Cuidado com fulano. Cuidado não. O senhor é besta demais, ele vai lhe enganar. Não vai enganar não.
Ele não consegue enganar Deus. Ele pode, por um tempo, me trapacear o instituto, trapacear o seu chamado. Mas vai ser revelado. Porque não dá fruto, gente. Não vinga. Não vinga. Não tem intimidade. Não tem relação de amor. Repito insistentemente, porque se fosse amor, você trocaria tudo por isso. Versículo 4. Pois bem, meus amigos. Estava falando para uma multidão, ó. Deixa eu te falar para os discípulos, agora está falando meus amigos. Meus amigos, eu vos digo, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Não podem fazer mais nada do que isso. Vou mostrar-lhes a quem deveis temer. Temei aquele que pode tirar a vida. Tem o poder de lançar-te no inferno. Quem é esse rapaz? Lembra o nome dele? A Bíblia chama ele de serpente, de Satanás, de anjo decaído, de demônio, de diabo. Mas é lógico que a gente não teme ele. Nós temos dificuldade de acreditar em Deus. Imagine ter uma relação de amor com Deus. Como temos dificuldade de crer no diabo, de fugir dele. Jesus, em outra passagem, diz que quem mente é filho do pai da mentira, que é o diabo. Quem vive de mentira, de engano, é filho do pai da mentira, não filho dele. Ah, diácono, então eu não entendo. E igreja é lugar de ter gente assim? É. Igreja é lugar de quem não presta. Quem presta está no céu. E Jesus não manda embora? Não manda não. Ele disse que só vai mandar embora no final. Porque o joio anda junto com o trigo. No final, ele vai colher e mandar para onde? Para a Geena, para o fogo eterno. Mas eu pergunto, você crê nisso? Como é que você muda essa situação se você não crê? Como é que você observa esses mandamentos aqui, essas instruções, se você não ama a Deus? Porque Jesus disse, se você é meu amigo, você ama os meus mandamentos. E qual é o primeiro mandamento? Jesus disse, não precisa 612 não, só 2. Ame a mim acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e ame seu irmão como você se ama. Desculpa que ontem eu fui tão emocionado, né? Hoje eu estou constatando a não intimidade. Usamos hábitos, usamos cruzes, usamos camisas. A gente até parece uma gaiola bonitinha, né? Quando a gente sai na foto fica tão bonitinho, né, rapaz? É. Versículo 6. Se eu vos digo, sim, eu vos digo isso, e este temei, que é o demônio. Versículo 6. Não se vende 5 pardais por uma pequena quantia. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo o cabelo de vossas cabeças estão contadas. Não tenhas medo. Tu vales mais do que o pardal. De Deus não se zomba, dizia São João. De Deus a gente não se esconde. Nada é oculto aos seus olhos. Vocês valem muito mais do que um pardal. Ele amou tanto você e a mim, que na plenitude dos tempos ele mandou o seu Filho para que todo que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida e não morte. Tivesse eternidade e não inferno. Ele sim nos amou. Ele nos ama. E nós?
São Tiago, no capítulo 3 de sua carta, ele diz: se diz que ama, mostre com um bom proceder a sua vida repassada em sabedoria e doçura. Tens vivido sabiamente? Tens vivido amorosamente doce, apaixonado por Jesus? Eis a questão desta palavra. Eis a necessidade de não brincar mais. Conversão são decisões que são tomadas a partir de uma mente que faz uma saudável reflexão e diz: eu não quero mais viver assim. Eu ainda sou infanto, eu ainda sou imaturo, eu ainda não amei a Deus como Ele deve amar, mas eu começo a buscá-lo. Eu começo a decidir ser dele. Primeiro eu decido Deus. Primeiro eu escolho Deus. Primeiro eu tenho uma experiência com Deus. Primeiro eu sinto dentro de mim o que eu preciso sentir a respeito de Deus. Primeiro eu tenho essa relação íntima de amor com Deus. Depois eu defino minha vida, porque o amor vai me levar para o lugar certo. Mas se eu não tenho essa experiência de amor, se isso não envolve-me, como é que eu vou decidir algo bom para a minha vida? A minha vida vai seguir para as outras coisas que eu amo. Inclusive eu mesmo. Não adianta se pisotear para ver Jesus. Jesus não quer ser visto. O que, diácono? Jesus quer ser encontrado. Apocalipse 3. Eu estou à tua porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Jesus não quer que você viva assistindo missa, assistindo Ele, olhando Ele na adoração. Ele quer ceiar contigo, Ele quer entrar na tua casa, Ele quer ceiar contigo. Quando Zaqueu foi olhar Ele, eu quero ver quem é Ele. Desce daí. Não vem aqui para me ver, não. Desce daí. Vá para casa que eu vou lhe visitar hoje. É isso que Jesus quer. Jesus não quer mosca de padaria, que fica rodando em cima dos pães. Não, Jesus quer que você coma o pão. Jesus quer que você tenha intimidade. Espero que essa pequena série de 5 reflexões sobre intimidade te ajude a fazer um exame de consciência. Você saiba posicionar-se. Parar de se enganar. Sabe que às vezes a gente é hipócrita num nível que a gente nem sabe que é hipócrita. Entendeu? Que a gente está, mas a gente não acha. Mas, para terminar, mas, então eu não sei o que é que eu vou sentir, diácono. Eu também não. Não sei não. Porque com cada um ele é diferente. Mas você deseja isso? Você tem procurado isso? Como você tem procurado isso? Vivendo a vida na perspectiva de si mesmo e aí observando, assistindo, se pisoteando para ver Jesus, você não vai encontrar nunca. Ele disse, se você bater, vai ser aberto. Se você procurar, de fato, com vontade de encontrar, você vai encontrar. Se ele bate, ele lhe procura, ele foi na beira do poço, ele foi atrás de você, ele tem falado com você, mas seu coração está gélido. Você escuta aqui, chora e continua fazendo a mesma coisa. Uma vida, perspectiva de si mesmo. Nem você sai, nem ele entra. Por isso, seu caminhar é assim, ó, se não for descendo, né?
Porque Santa Teresa e São Bento queria que a gente fosse subindo. E para que a gente suba, São Bento diz o quê? Qual é o primeiro degrau? Qual é o primeiro degrau da escada de São Bento, gente? Hã? Não, primeiro degrau, temor de Deus. Primeiro degrau da espiritualidade, temor de Deus. E se eu não tiver temor, como é que eu vou escutar? Vocês escutam um pobre mendigo no meio da rua falando, exortando você? Você não tem temor nenhum dele, ele não significa nada para você? O que ele fala, entra aqui e sai aqui, você é um louco. Quantas vezes a gente olha as coisas de Jesus e acha que é loucura? Ou vê alguém fazendo certas coisas, conta a história de um santo, e fala, meu Deus, como é que a pessoa faz isso, hein? Corações distantes de um Deus que nos ama tanto. Aí sobra um monte de gente dentro da casa de Jesus, hipócritas, mentirosos, rancorosos, grosseiros. Por quê? Porque não tem fruto, bem. O fruto vem da graça, não é da sua vontade. Você não tem paz porque tem paz. Aí é sossego. Você tem paz se você está em estado de graça. Você só tem alegria de verdade se você estiver em estado de graça. Você só tem paciência de verdade se você está em estado de graça. Se você perdoa porque você está em estado de graça. Ou você está com Jesus, ou então os frutos não vêm. A gente vê isso na cara, no proceder, no jeito de agir, como se procede com sua vida. Aí você precisa de outras consolações, né? Você precisa ser bajulado, você precisa aparecer, você precisa se mostrar. Várias e várias e várias outras coisas que é melhor eu não falar. E aí? Como se termina uma live como essa nessa semana? O que é que eu digo a esses monges mais? Eu só tenho um sossego na minha alma. No filme da vida deles, eu vou aparecer. E ninguém vai poder dizer que eu não disse. Que eu não tentei. Que eu não apresentei o tesouro precioso. Família em adoração. Deus não nos escolheu por acaso. Deus não nos amou por acaso. Ao horizonte para alcançar, ao oceano para navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz. Para chegar à intimidade tem que passar por isso. Este horizonte Parece longe, mas para alcançar precisa estar no mar e avançar cada dia. Com quê? Com determinada decisão. Eu quero ser de Deus. O amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Sem experiência de amor não vai, irmão. Ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus.
Há um horizonte pra conquistar. Olha o nosso símbolo. Eu me crucifico para revelar Jesus ressuscitado. Esse é o nosso símbolo. Horizonte para você conquistar. Essa é a nossa intimidade. Uma vida perdendo aqui na terra para ganhar o céu e para ganhar almas para Deus. Que os sofrimentos Da presente vida não são uma glória futura. São Bento, Santa Escolástica, São João Batista, Nossa Senhora. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Vamos cantar, gente. Amor ao meu Senhor, tomo minha cruz. É assim que eu quero desmanchar. Domar Jesus ao horizonte para conquistar. Ele espera por você. O amor na minha vida em direção à santidade, o reino dos céus. A adoração não surgiu para a gente ser meia boca, ou santos, ou nada. Como minha cruz e crucificado, amar Jesus ao horizonte para conquistar. Me dê a mão, vamos andar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom! Um santo final de semana. Decididos como cidadãos do céu. Cidadãos do céu. Um beijo, gente. Tchau.